Cartas da semana de 17 a 24 de maio, por mim, Kátia Vivas. Tudo está confuso, parece que não há saída, e você se pergunta, até quando? Paciência e consciência. Quando tudo está nublado, aguarde. Olhe dentro de você. A tua luz interior brilha como um farol. Reflita, amadureça tuas ideias. Se ainda não está acontecendo, é porque está amadurecendo. Logo virá a luz. Paciência, intuição e consciência são as palavras de ordem para esta semana confusa. Olá para todos, como estamos? Bom, voltei aqui para mais um tarô, né, umas cartas da semana, e dessa vez vocês devem ter observado que eu usei um baralho diferente, né? Esse é um baralho bem antiguinho que eu tenho, que é o tarô mitológico. A ele eu recorro quando às vezes as situações são meio desafiantes, né? O tarô mitológico, como o nome diz, ele é muito baseado na mitologia grega. Então ele tem algumas cartas que são bastante interessantes, que vão trazer conteúdos para a gente bastante próximos da nossa realidade psicológica, tá? Bom, o jogo começa com o Hierofante, né? O sumo sacerdote, a carta 5 em muitos baralhos, né? E nós temos aí a figura de Quiron, né? Que é um ser metade homem, metade cavalo, um centauro, portanto, e que traz dentro de si tanto a animalidade, né? A questão dos instintos, como também a questão da filosofia, da psicologia, né? De um entendimento espiritual maior. Ele vai vir cercado aqui de duas lunares, né? A sacerdotisa do lado positivo, nos mostrando um tempo de paciência, a necessidade de entrarmos dentro de nós para descobrirmos o nosso farol interno, justamente para compensar a lua do outro lado, em que ela fala, a lua é uma carta muito complicada, né? Porque a lua é uma carta nesse baralho é a deusa Hecate, que ela vinha acompanhada das fúrias, as erinhas, né? Ou as moiras, tá? É uma carta de muita confusão, é uma carta é a carta do inconsciente coletivo. Mas a gente não pode esquecer que o inconsciente coletivo tem ali dentro toda a energia, tanto positiva como negativa. Às vezes o que a gente precisa fazer é apenas ficar esperando a maré baixar, né? Eu acho que é um pouco por aí. A carta da lua, como desafio, fala que tudo está muito confuso e que justamente nesses momentos de confusão é que precisamos nos interiorizar, precisamos ouvir a nossa voz interna mais uma vez. E o Hierofante aqui, ele é uma figura que ele consegue compreender as diferenças das coisas. Ele não entra nos falsos dilemas, né? Ele entende a natureza tanto instintiva e material, como a natureza filosófica, psicológica, né, espiritual, tá? Ele é um convite a que a gente exerça, né, isso dentro da gente, essa alquimia dentro de nós próprios. Abaixo, como arcanos menores das três cartas, nós temos o 8 de ouros invertido embaixo do Hierofante. O Hierofante, como Quiron, ele também está muito ligado à questão da medicina e aí todo esse desafio da pandemia, principalmente no Brasil. O que a gente tem aí o 8 de ouros é uma carta de humildade, tá? É uma carta em que você de novo começa do princípio. É uma carta em que, mesmo no momento em que você já deveria estar colhendo os frutos do seu trabalho ou daquilo que você almejou, você precisa retornar ao princípio. Você precisa trabalhar com dedicação e humildade para conseguir os resultados que você quer. Eu acho que no cenário da pandemia isso está mais do que colocado, né? A gente precisa esperar o grão crescer para poder colher. Se a gente fica remexendo a terra toda hora, não vai ter bom plantio nem boa colheita, né? No caso da lua, como desafio, abaixo dela nós temos o 2 de paus, né, como conteúdo. O 2 de paus, se vocês observarem, esse homem, ele sai de dentro da gruta de Quiron. Então ele já sabe, ele já tem revelado. Por mais que a lua seja o inconsciente coletivo, essa dificuldade de enxergar dentro de um nevoeiro, o 2 de paus abaixo dela já diz que a gente tem uma escolha a fazer, que a gente já consegue ver que existe alguma coisa além, né, da escuridão, além da neblina, tá?
mas a gente ainda fica um pouco indeciso com relação a qual rumo tomar. Tá? Portanto, mais uma vez, o que nos ajuda é esse processo de interiorização, de buscar as respostas dentro de nós, tá? Porque, no caso aí, nós temos o Ás de Ouros invertido, e o Ás é o próprio Poseidon. Poseidon, Netuno, ele é o deus das águas, mas ele era um deus muito, muito próspero dentro da mitologia grega. Ele era muito frutificador também. Mas ele está invertido aí. Então ainda não é tempo de colheita, tá? Mais uma vez confirmando aqui, é tempo de espera. Eu acho que essas cartas, elas falam muito sobre isso, sobre um momento da gente, já que está tudo tão confuso do lado de fora, vamos buscar, né, as respostas e as perguntas dentro de nós mesmos. Como os arcanos menores, nós vamos ter o 6 de espadas, o rei de paus e o 7 de espadas, cartas de espadas e cartas de paus, portanto, ar e fogo, né? Então, inspiração, busca de inspiração, com certeza nessa neblina toda que você está, nessa confusão, nessa nuvem que está custando a se dissipar, você já tem algumas premissas. Invista nos seus projetos, ainda que eles não possam sair, né, à luz nesse momento, tá? Mas cure um pouco da sua ansiedade, da sua impaciência até, buscando organizar melhor esses seus projetos, dar a eles uma estrutura mais firme, tá? Não fuja, não se esconda atrás do nervosismo, da preocupação, da excessiva preocupação, não sem motivo, do que vai vir a acontecer, né? Use esse tempo para realmente organizar as coisas que você quer colocar em prática, tá? Porque nos arcanos maiores nós vamos ter o mundo e a força. São duas cartas muito boas. São cartas que falam de realização, desde que você saiba controlar as suas emoções, não se deixar levar pela impaciência, pela fúria. Olha as Eríneas ali que acompanham a Hecate, né? A deusa da lua. Vamos procurar olhar as coisas depois, né, do atravessar, né, o outro lado da ponte. Eu acho que isso é que é importante, tá? Então, com esse controle emocional, com essa interiorização, aproveitando que é uma semana de lua minguante, tá? E que, portanto, a lua minguante nos convida a essa reflexão, nos convida a essa interiorização para buscar dentro de nós as verdadeiras soluções, ok? Na sexta-feira é lua nova em Gêmeos. Então, uma nova semente vai ser plantada, tá? E nessa alunação a gente vai encontrar aí uma possibilidade de criação de algo novo nas nossas vidas. Gêmeos é um signo muito interessante, é o signo da comunicação, da circulação, é o signo do comércio, das relações, das conversas, né? Seja através de meios telemáticos ou pessoalmente. São os irmãos, são os parentes, os vizinhos, tá? Portanto, acredito que a lua nova vai nos convidar a um olhar, né, mais interessante. É um olhar de possibilidades, né, de várias possibilidades, porque também Gêmeos fala de possibilidades. Mas uma outra hora eu volto aqui para falar de Gêmeos, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana e consciência, paciência, consciência e inspiração, tá? São os recadinhos das cartas da semana. Um grande beijo para você. Tchau.